Fala galera, beleza? Vamos lá então, que eu quero fazer um vídeo totalmente diferente do que normalmente eu faço. Dessa vez eu quero falar sobre o efeito da Série B no Grêmio e a nova lesão do Ferreirinha. O que isso tem a ver com o que aconteceu no dia de hoje e aconteceu no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Tudo isso já é uma sucessão de situações que ocorrem já há muito tempo dentro do clube. E aí eu fiz aqui praticamente muito rápido, uma cronologia de tudo que aconteceu para trazer esse efeito da Série B no Grêmio para a gente poder debater. Tem que fazer algo diferente aqui para vocês entenderem e aonde eu quero chegar e que chega nesse ponto da torcida brigar, ter torcedores no momento que o Grêmio precisa, eles acabam tendo um conflito entre eles e exatamente no momento e o Ferreira também com o departamento médico que acaba não ajudando muito. São situações que já é uma cadeia, já vem um ciclo muito grande de sucessão de erros. Então a gente pode começar falando da desconstrução do Grêmio, né? Exatamente isso. Ou é uma demolição? Será que a palavra demolição é tão forte assim? Mas eu vejo como uma desconstrução daquele Grêmio que começou se organizando financeiramente lá em 2015, né, se desfazendo de grandes jogadores. Eu já falei isso várias vezes. E aí o Grêmio acaba chegando, dando uma certa liga, né? Precisava de uma tal estrela para conseguir encaixar o time e o time acabar vencendo aquela Copa do Brasil em 2016. E a partir dali as coisas começaram a surgir, coisas boas aconteceram com o Grêmio acabou sendo campeão. Mas a desconstrução do Grêmio partiu do princípio exatamente dessas mesmas pessoas que foram vitoriosas e elas achavam que estavam sabendo demais, que elas seriam o centro de tudo que acontece no Grêmio. Não estou falando de treinador, tá? Eu estou falando de pessoas que administram o clube, das pessoas que o Grêmio teve sucessões, várias pessoas saíram do departamento de futebol, várias pessoas saíram do departamento médico, e essas pessoas que saíram do departamento de futebol, elas, num certo momento, elas entendiam que precisavam sair porque não poderiam crescer mais, não poderiam fazer mais pelo clube, porque estavam sendo barrados por alguma situação. E claro que tem aquela situação que, naquele momento vitorioso, que o próprio técnico Renato sempre disse que dirigente não entra no vestiário, quem manda no vestiário é ele, e pronto. Quando ele sai, onde parte dessa desconstrução, que é aquele momento em que o Grêmio precisa repor jogadores, saídas de jogadores que poderiam, que estavam ajudando o Grêmio a chegar nas finais das competições, o Grêmio acaba trocando, né? Tu é campeão da Libertadores de 2017 e o teu primeiro reforço em 2018 é o Tassiano. Aí o Grêmio tira o Lucas Barrios e o centroavante que vem é o André. O Grêmio perde o Douglas e o meio-campo o Grêmio contrata. Eu ainda lembro do Gata Fernandes, que o Grêmio não teve oportunidade de colocar, mas a gente pode dizer que depois do Douglas, né, quando ele saiu do clube, ainda veio o Robinho, Thiago Neves, naquele 2020, né, que o técnico Renato acaba pedindo para o presidente a demissão, fazer uma troca, né, que fez aquela ruptura com vários departamentos, e aí saiu várias pessoas. O próprio presidente deu uma entrevista para o canal do Duda Garbi, ele fala a respeito. Então ele sabe que ele errou ali, onde ele perdeu a mão do clube, quando ele demitiu várias pessoas, e teve aquela entrevista do Kahneman. Então eu estou fazendo aqui uma cronologia para vocês entenderem aonde que eu quero chegar no jogo exatamente do Grêmio com o Cruzeiro, que aconteceu nesse domingo, no empate em 2-2, e que levou a essas várias situações. Aí o Grêmio troca a preparação física ao pedido do próprio técnico. Aí vem um preparador físico da Tailândia, ele é um brasileiro, né? E só que ele dá sequência naquele treinamento. E a gente acaba descobrindo algumas situações que foram vistas momentaneamente agora há pouco. Por exemplo, o técnico Thiago Nunes, ele fala, eu acho que foi um exagero da parte dele, mas ele disse que o Grêmio, os jogadores saíam do treino e iam jogar futevôlei fora do centro de treinamento para se condicionar melhor fisicamente.
porque não tinha uma preparação um pouco mais forte ou adequada para aquele momento que o Grêmio jogava. Aí o Grêmio começa a ter suas quedas, né, nas competições, exatamente naquele período que teve aquela troca da preparação física. O Grêmio entra a pandemia e aí o Grêmio sai de 2020 ainda, né, chegando em 6º lugar no Campeonato Brasileiro e uma final de Copa do Brasil que é disputada em final de fevereiro e início de março de 2021. E o Grêmio tomou um vareio, o Grêmio praticamente apanha do Palmeiras, mas o Palmeiras respeitou o Grêmio. Eles não deixaram o Grêmio jogar, né? Então o Grêmio acabou perdendo os 2 jogos, assim, foi massacrante o jogo, mas eles respeitaram o Grêmio, não fizeram goleadas, poderiam ter feito uma goleada monstruosa, não fizeram porque eles respeitaram. A partir dali teve essas quedas, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil, o Grêmio vai para a pré-Libertadores e cai, e o técnico Renato sai. Quando ele sai, já tem essa modificação, esses jogadores que estão no clube, que o Grêmio troca, né? O Grêmio vendeu o Everton Cebolinha, o Grêmio vendeu o PP naquele momento, o Grêmio vendeu o Arthur lá em 2018, o Grêmio vendeu o Jailson. O Jailson, que na minha visão, muitas pessoas ainda vão achar que eu estou errado, mas ele era aquele primeiro volante forte, marcador, com velocidade, com impulsão, que chegando junto, que o Grêmio não teve depois que ele saiu. O Grêmio saiu o Jailson, entrou Matheus Henrique. Entende a diferença de tamanho e de futebol? É muito nítido isso, né? Não que o Matheus Henrique seja um mau jogador, não, mas não era do mesmo nível. Ele não é o novo Arthur, né? O Grêmio começou a ter vários outros jogadores que sim, que poderiam dar certo jogando num time entrosado. As coisas não aconteceram, e aí teve a troca dos treinadores, veio o Thiago Nunes, saiu o Thiago Nunes, teve briga interna, aí chegou o Filipão, que com a troca dos treinadores, né, teve muitos métodos em frequências de 4 a 5 meses que modificaram o processo, os jogadores não estavam mais acostumados naquele ritmo de treino, então também teve uma reclamação por parte deles por conta disso. E aí, quando teve a oportunidade de fazer as rupturas daquelas lideranças que trouxeram, que já estavam tentando mandar no clube, o Grêmio acaba não conseguindo fazer isso. O Grêmio não consegue, a caneta não consegue fazer. Quem é o que tinha o poder da caneta para fazer isso? Ele não teve coragem de fazer isso. A falta de coragem para fazer as rupturas, como ele fez, né, em 2020, demitir todo mundo, ele não quis fazer dessa vez e preferiu queimar um dos maiores ídolos do Grêmio, que é o técnico Luiz Felipe Scolari. Preferiu queimar com a torcida, e para quem já tinha um certo receio, né, por conta daquele fatídico 7-1, pronto, ficou por água abaixo o próprio treinador, que agora faz um excelente trabalho no Atlético Paranaense, num clube estruturado, bem organizado financeiramente, que tem o apoio da diretoria, tem o apoio do presidente. Ele pode fazer seu trabalho, coisa que no Grêmio ele tentou reconstruir dentro de uma competição, estava fazendo um trabalho e disse que o Grêmio ia sair no momento certo da zona de rebaixamento, mas o presidente resolveu fazer a queima total do treinador e contratar Wagner Mancini e mudar o departamento de futebol, trazendo o Denis Abraão, que começou, a partir dali, a queimar toda a sua categoria de base. Todos os jogadores que o Grêmio tinha revelado, ele coloca que nenhum deles serve, que nenhum deles tem capacidade de fazer isso. Tem uma entrevista dele no final da temporada de 2021, em que ele diz que nem o Ronaldinho foi titular no Grêmio, porque que esses jogadores teriam que ser. Então aí o Grêmio resolve contratar Orejuela, o Grêmio contrata Bruno Alves, vai Nicolas, o Grêmio traz Benítez, o Grêmio traz Janderson, e as coisas começam a mostrar o nível de futebol que o Grêmio está, porque o Grêmio acaba indo para uma Série B. Esse é o principal fator que determina tudo o que acontece. Tá, Léo, mas aonde tu quer chegar com um vídeo tão longo falando a respeito, contando essa história do Grêmio com o jogo do Grêmio Cruzeiro? Pois é, o foco é tão grande que começa a Série B. Antes, o Grêmio ainda ganha o Campeonato Gaúcho com a troca de treinador, que volta o Roger Machado, por uma briga interna, né, que o pessoal não sabe, mas houve uma briga, sim, entre a diretoria, e aí foi exigida a contratação do Roger para assumir o Grêmio de uma vez.
o Roger acaba sobrando no Campeonato Gaúcho, né? Tem um percalço ali, mas ele acaba sobrando, atropela o Inter num jogo de 3-0. E aí o Grêmio descobre uma forma de jogar com um jogador das categorias de base chamado Bitelo. E aí o Grêmio vence o Grenal, um baita de um jogo. O Grêmio se torna campeão, mesmo perdendo outro jogo por 1-0. O Grêmio foi campeão gaúcho. Começa a Série B e o Grêmio acha novamente, né, aí a visão, né, a noção do que aconteceu exatamente igual em 2021, quando o Thiago Nunes pede jogadores. Ele coloca na cabeça que deixa chegar no meio do ano e a gente vai conseguir contratar os jogadores para poder dar o equilíbrio certo e reforçar para o segundo turno e atingir o objetivo que é subir. Pois então, o Grêmio começa muito mal, empata com a Ponte Preta, perde para a Chapecoense. São alguns pontos assim que são determinantes para mostrar o que o Grêmio está desorganizado. A preparação física do Grêmio vem patinando no 2021, quando trouxe o Heverson Pimentel. Ele faz um trabalho exemplar, mas assim, pelo que a gente sabe, ele está sozinho. As coisas os métodos que ele traz e a forma que está sendo feita, é ele que está fazendo, ele não tem apoio. Ah, Léo, tu está sendo muito pessimista. Não, ele tem os seus auxiliares, sim, mas ninguém dá o suporte, dá o respaldo. Ele é um cara que a cada dia que passa ele tem que provar que aquele jogador correu certo, que aquele jogador deu certo, e que a forma de trabalho não está causando lesão. E tudo isso parte de estudos que esse cara está fazendo. Para vocês terem uma noção, ele não tem respaldo. Então, mostra mais uma situação de que não tem organização desde aquela época de 2020, quando veio o Meira, o preparador físico. As coisas continuaram do mesmo jeito. O Grêmio virou uma bagunça total. Isso se reflete na torcida naquele momento da briga, sabe por quê? Porque antes, do lado de fora, já teve promessas de briga, já teve promessas e ameaças de que as coisas iam acontecer. Além disso, a arena do Grêmio, ela também está sendo mal gerida, ela está sendo mal administrada. O Grêmio está tentando administrar a arena, tentando conseguir essa administração de uma vez, justamente para tentar organizar o futebol. E o Grêmio não consegue isso, e nem a arena sabe fazer. Porque as pessoas, tu vai para a arena, elas reclamam, elas não são bem atendidas. Tu vai no atendimento não tem, as pessoas não conseguem te dar informação. Tu chega para poder fazer uma carteirinha de sócio para o teu filho, aí tu faz a carteirinha e eles não te falam que tu tem que fazer a biometria, eles não falam o que precisa ser feito, nada acontece. Tu acaba descobrindo por outras pessoas que já passaram pelo processo e te informam. Isso é um erro grosseiro. E eu, muitas vezes, aqui ó, no meu Instagram, eu acabo passando algumas informações da arena e que está acontecendo todos os dias. Eu coloco lá, faço um print, boto nos meus stories para a galera que está me seguindo conseguir entender, acompanhar exatamente, tentar ser mais um a mostrar que tem um trabalho que está sendo feito, mas ele é mal divulgado. Isso se refletiu no jogo contra o Cruzeiro. Tá, mas o que o empate tem a ver com isso? Estou mostrando para vocês que o efeito da Série B, e eu vou chegar no momento do Ferreirinha, porque o foco, né, essas falhas do mau atendimento e o foco que o Grêmio tem na entrevista coletiva que foi dada pós o jogo, o próprio Denis Abrão, ele fala, o meu foco é subir. Ele não está preocupado com o que está acontecendo com o restante. Nós temos aqui subir. E isso se reflete depois na categoria de base do Grêmio. O Grêmio não consegue revelar jogador agora. Na verdade, consegue, só que o departamento de futebol não quer botar para jogar. Os jogadores que poderiam jogar das categorias de base, que estão sendo convocados para seleções de base, não jogam no time profissional do Grêmio, ao menos treinam, porque ele acha que não, que eu falo ele, mas na verdade é o grupo dele. Eles acham que o Grêmio não pode colocar jogador agora. Eu acho isso estranho, porque eu faço uma referência com o Botafogo de 2021, que na Série B ele subiu com jogadores das categorias de base. Ele trouxe 3 jogadores das categorias de base, mais 2 que estavam, e mudou o time. O time foi lá e ó, deslanchou, porque botou gás novo, botou sangue novo para jogar, se encaixaram na estrutura do time, e o Grêmio não pode fazer isso, porque a comissão técnica está sendo pressionada para não fazer. Não é que os jogadores não estão prontos, não é isso. Eles estão prontos. E aí chega no ponto em que reflete no futebol feminino
novamente eliminada numas quartas de final. Não tem investimento, as meninas sofrem. O primeiro jogo que elas fazem na arena, toma uma goleada do Palmeiras, onde tinha que ter torcida, tinha que ter sido divulgado, tinha que ter sido colocada à disposição a arena para jogar, em horários alternados do profissional. O Grêmio joga uma vez a cada 8 dias, e as meninas não conseguem jogar, as gurias não conseguem jogar na arena. Aí o Grêmio paga um aluguel para pro Cerâmica para usar o estádio, o Vieirão. Ah, mas o aluguel não tem um custo? Tem um custo de manutenção. Esses tempos não pôde ter jogo lá porque não tinha a liberação dos bombeiros para jogar. Falharam neste quesito. E aí o Grêmio procura um culpado para poder colocar essa situação. E aí chega na parte principal, que já que é o foco, o profissional, que é o que vai trazer o maior dinheiro, e ainda eu acho isso, que por mais que isso seja verdade, mas eu acho que está faltando investimento nos outros lados, ter uma visão um pouco mais profissional que o Grêmio não tem, e é esse ponto que eu quero chegar, que o Grêmio tem as lesões como o do Ferreira, que vai ficar fora por mais 45 dias no mínimo. Ele deve voltar a jogar só em outubro. Nós estamos em 22 de agosto e ele deve voltar somente em outubro a jogar. E em outubro para novembro, que o último jogo da Série B vai ser no dia 5 de novembro, o Grêmio terá 5 jogos. O Ferreira vai jogar 5 jogos se ele tiver condições e não se lesionar de novo. E cadê a profissionalização do departamento de futebol? Está abandonado. Está abandonado. Está largado. Foi assim, ó, só não fecharam a porta, apagaram a luz, né, ou apagaram a luz e fecharam a porta ainda, por um mero detalhe, porque ainda tem jogadores que se tratam, que vão lá fazer algum tratamento, que vão fazer algum trabalho específico para um tornozelo, para uma dor no joelho, uma dor na coxa, algum movimento, um ombro, um dedo destroncado, algo desse tipo. Porque eles estão já fazendo o tratamento fora. Que o Grêmio não é mais profissional. O Grêmio na Série B, com o tamanho que é, ele não é mais profissional. São reflexos da má administração que veio destruindo o clube desde 2020. A gente fala dos erros de contratações em 2019 e 2018 também, mas a falta de profissionalização desde 2020, quando teve essa mudança grosseira desses profissionais que saíram do clube, atrapalharam o rendimento do Grêmio agora. Olha, me estendi no vídeo, mas eu precisava fazer isso. A Série B destruiu com o Grêmio. Sabe quanto tempo o Grêmio vai levar para reconstruir em toda essa analogia que eu montei aqui para vocês? Se tiver sorte, com um departamento de futebol competente e um treinador muito bem gabaritado, que conhece todos os corredores do Grêmio, desde o código Grêmio em geral, pode ser que em 5 anos o Grêmio volte a figurar entre os grandes. Fora isso, o Grêmio vai ser time de meio de tabela. Ah, Léo, mas tu está radicalizando, está esquecendo de investimento. Pois é. Os outros clubes já estão fazendo investimento, estão se tornando SAF. Esses clubes já vão disparar, já vão estar muito longe do Grêmio. Muito longe no Grêmio por conta da sua administração. Pensa bem, torcedor. Pensa bem. Eu quero que vocês comentem aqui todos esses dados que eu passei para vocês. O que vocês acham? Porque eu estou apavorado com o futuro do Grêmio. Será que nós vamos ter aí mais uns 15 anos sem título? Comenta aí, dá o like, se inscreve e ativa as notificações. Eu volto.